Boa tarde, meu nome é Nicole. Isabelle. Caroline. Nós somos estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Unifeb Brusque, Santa Catarina, e nós vamos apresentar o nosso projeto que leva como título Do Campo ao Mercado, Análise da Redução de CO2 no Transporte de Cargas Refrigeradas com o Uso de Energia Solar, um estudo na cidade de Brusque, Santa Catarina. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, alimentação e saúde são direitos de todo e qualquer cidadão brasileiro. Para garantirmos esses direitos, é necessário um transporte adequado dos alimentos e medicamentos e demais itens de uma forma rápida e segura. De acordo com o governo, 75% das mercadorias brasileiras são transportadas por rodovias e 3,5 milhões dos automóveis são caminhões. Dentre esses caminhões utilizados, ele se destaca mais o caminhão refrigerado. Ele possui uma carga com isolamento térmico e um sistema de refrigeração, permitindo então a gente transportar alimentos perecíveis e que precisam de uma temperatura controlada. O controle dessas temperaturas é muito importante para a gente manter a qualidade de alimentos perecíveis, congelados, hortifrutis, medicamentos e até produtos químicos transportados em rodoviárias. Ademais, os caminhões refrigerados precisam de um controle rigoroso de baixas temperaturas. Se isso não acontecer, pode acarretar, além da avaria de carga, também na proliferação de micro-organismos. Apesar da grande importância desse sistema, ele também gera muita emissão de CO2, impactos negativos no nosso meio ambiente, por conta do tipo de combustível que é utilizado, o diesel. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, os caminhões refrigerados consomem, em média, mais de 20% de combustível comparado aos modelos convencionais. Nosso projeto leva como problemática como a energia solar pode contribuir para a redução de CO2 no transporte de cargas refrigeradas, tendo como base a cidade de Brusque, Santa Catarina. E nosso objetivo com o projeto é analisar a viabilidade do uso de painéis solares no transporte de cargas refrigeradas para a redução da emissão de CO2. As nossas hipóteses indicam que a implementação dos sistemas voltaicos em caminhões refrigerados pode gerar energia suficiente para alimentar os sistemas de refrigeração dos caminhões, reduzir o consumo de combustíveis fósseis e, consequentemente, reduzir as emissões de CO2, ser viável economicamente para as empresas e possibilitar o recebimento de auxílios fiscais, como, por exemplo, o selo verde. A nossa pesquisa se enquadra como bibliográfica e também como pesquisa de levantamento. E a nossa análise é de natureza exploratória, pois visa proporcionar uma melhor compreensão sobre o tema. E o método utilizado é o quanti-qualitativo, tendo em vista que serão realizados cálculos matemáticos para estimar o consumo de combustível e as emissões de CO2 e também para comparar essas emissões entre os caminhões de carga comum e os caminhões de carga refrigerada. Para iniciar o nosso projeto, a gente realizou uma revisão bibliográfica sobre diversos aspectos relacionados ao nosso tema. E a partir dessa revisão, fomos capazes de entender sobre os caminhões, sobre o sistema de energia solar e os incentivos fiscais que podem ser proporcionados às empresas que adotarem as medidas sustentáveis. E nós definimos também alguns pontos importantes do nosso projeto, como, por exemplo, o tipo de sistema de refrigeração e o modelo de aplicação da energia solar. De acordo com as nossas pesquisas, existem basicamente dois tipos de sistema de refrigeração principais. Os que funcionam com motor a diesel independente, que, como o próprio nome diz, possuem um motor para alimentar exclusivamente o sistema de refrigeração, e os sistemas acoplados, que dependem do motor do próprio veículo. De acordo com nossas análises e estudos sobre cada um desses tipos, a gente concluiu que o que mais se adequa ao nosso trabalho seria o uso de motor a diesel independente, principalmente por causa da sua fácil adaptabilidade. Porque como o sistema de refrigeração funciona de uma forma separada, é mais fácil de realizar a conexão com a energia solar. Na parte da energia solar, a gente também descobriu que existem diferentes formas de instalar os painéis solares. Dentre essas formas se destacam os sistemas on-grid, que são os conectados à rede elétrica, e os sistemas off-grid, que funcionam de forma independente da rede elétrica, através do uso de baterias para armazenar energia. No nosso trabalho, a gente pretende utilizar o modelo híbrido de geração, que abrange conceitos tanto dos sistemas on-grid quanto dos sistemas off-grid. Basicamente, no nosso projeto, o nosso caminhão, enquanto ele estivesse transitando, o sistema de energia solar estaria gerando energia para abater o consumo do refrigerador e do banco de baterias. E quando ele estivesse estacionado no estabelecimento a que ele pertence, ele geraria energia para abater na conta de energia do local onde ele estivesse.
Para dar continuidade ao nosso projeto, a gente decidiu aplicar um questionário em uma das redes de supermercado da nossa cidade. De acordo com as respostas, o mercado recebe produtos refrigerados diariamente, em um tempo médio de deslocamento de 3 horas, sendo entregues geralmente no período vespertino. Mensalmente, eles relataram que eles recebem mais de 30 caminhões refrigerados no estabelecimento e os produtos vêm principalmente de outras regiões do estado. A frota que eles utilizam é própria e o caminhão geralmente é da marca Volvo com 3 eixos. De acordo com os resultados e os dados coletados na entrevista, a gente conseguiu escolher tanto um modelo de caminhão quanto um modelo de refrigerador para poder basear os nossos estudos. O modelo de caminhão escolhido foi este da imagem, que é um Volvo VM270. A gente escolheu ele por causa dos dados que foram retirados das especificações técnicas desse veículo, que se encaixam perfeitamente com o que foi falado na entrevista, além dele conseguir suportar até 24 toneladas como peso total, mostrando assim que ele está apto para a instalação do sistema de energia solar. Além disso, o sistema de refrigeração escolhido após uma longa análise e comparação com outros modelos foi o Carrier Cyrus 500, principalmente por conta do seu peso, por ele ser mais leve do que os outros tipos de modelos, e pela sua baixa necessidade energética, fazendo assim com que a gente pudesse colocar menos placas nos caminhões. Dos cálculos que nós já fizemos, a gente conseguiu já estimar as emissões de CO2 nos caminhões e a gente se baseou em um artigo de uma agência dos Estados Unidos, que diz que a combustão de um galão de diesel de aproximadamente 3,5 litros resulta na emissão de 10,18 kg de CO2. No modelo que nós escolhemos, a gente conseguiu estimar e concluir que o caminhão emitiria 53 toneladas deste gás sem o sistema de refrigeração. Com o sistema de refrigeração, ele receberia um adicional de 16,7%, fazendo assim com que o caminhão refrigerado emitisse 69,7 toneladas de CO2 por ano. Para a gente ter uma noção da imensidade desse número, seriam necessárias 1.128 mudas de árvores urbanas cultivadas durante 10 anos para sequestrar essa quantidade de dióxido de carbono, provando assim que a implementação dos painéis solares, que trabalharia na redução desses 16,7%, poderia reduzir até 32% nas emissões de CO2. As nossas próximas ações serão realizar o dimensionamento do sistema solar no caminhão, calcular o retorno financeiro que essa aplicação geraria e construir uma maquete para demonstrar de forma física como a implementação em questão funcionaria. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada!